Olá pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos que vamos para mais um conteúdo aí na área contábil e agora focado em combinação de negócios. O famoso CPC 15 é um pronunciamento mais específico para aquelas empresas que têm uma tendência a comprar e adquirir outras, né? Então é bem interessante que quem tem uma empresa que atua nessa área, é importante conhecer esse pronunciamento, as partes societárias que derivam aí na área contábil, e quem está estudando para concurso, para alguma prova específica, é importante conhecer essa temática. Agora, esse vídeo é mais uma parte introdutória de um resumo dos pontos principais, e futuramente farei outros vídeos aí mais aprofundados sobre cálculos, exercícios e também sobre equivalência patrimonial, que é para uma outra parte aí, continuação. O que é combinação de negócios? Basicamente, quando vocês pensarem e verificarem uma situação em que uma empresa obtém controle de outra, obtém controle de um negócio, aí nós vamos estar falando aí de uma operação de combinação de negócio. Principalmente, como por exemplo, uma empresa vai comprar um terceiro. Então, uma empresa trabalha no ramo aqui de vestuário e compra uma concorrente, compra uma terceira empresa. Quando você adquire o controle ou compra parte do capital votante de outra e obtém o controle, você tem uma operação de combinação de negócios. Então é claro que são operações mais restritas, né? Não é qualquer empresa que está comprando outras, que tem controladas, subsidiárias. Então são mais específicas para empresas maiores no geral. Mas é importante conhecer, e principalmente aí para quem está prestando provas e concursos. Então gravem aí o conceito: combinação de negócio, uma operação ou evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios. Esse é o conceito aí conforme o CPC 15. E que situações que acontecem a combinação de negócios? E aí agora a gente vai ver, né, os três principais tipos e como que a gente contabiliza aí nessas três hipóteses. Primeiro, aquisição. Então eu estou comprando uma empresa. É simples, né, pessoal? Eu compro uma empresa, estou adquirindo ela. É uma aquisição. A segunda é uma fusão. Eu vou fundir a minha empresa com outra e vai se transformar na empresa Y. Então nós tivemos aí, no caso da BRF, no caso aí de empresas na área educacional, que se juntaram e formaram a empresa Y. Duas empresas se fundem para formar uma nova empresa. E temos joint venture, que é um termo em inglês, que é quando duas empresas elas abrem um negócio específico, abrem uma empresa para um negócio específico. Então abrem um empreendimento que a gente chama para um trabalho X. Vamos supor que duas construtoras resolvem se juntar para fazer uma operação de asfalto, para participar de um determinado leilão, de uma licitação para a construção de um estádio, para a construção de toda uma BR. Então, é um empreendimento em conjunto entre duas empresas, tá bom? E o que vocês, né, nós contadores, precisamos saber e é importante? Precisamos entender como contabilizar, né, essa combinação de negócios e como funciona esse processo, né, esse processo conceitual. O primeiro ponto e mais importante: como que a gente entende o tipo de aquisição? Quando eu compro uma empresa, pessoal, eu posso comprar 10% dela, 30% dela, ou posso comprar toda ela, né? Ter todo o direito de votar, de mandar nas decisões da empresa. Um ponto importante é que quando você compra toda a empresa, 100% do capital votante, nós dizemos que ela é uma empresa subsidiária. É uma empresa toda minha, tá? É uma empresa toda da nossa empresa. Então eu estou comprando, vou comprar aqui meu concorrente, vou comprar a empresa dele e comprei ela toda, todo o capital votante. A partir de agora quem manda é a nossa empresa que fez aí a aquisição. Já a segunda situação, que também é importante, é quando a gente adquire mais de 50% aí desse capital votante. Essa empresa ela passa a ser nossa controlada. Nós somos controladores. Nós que temos a decisão, o poder de decisão de uma empresa. Então, se nós compramos aí mais de 50%,
nós somos aí os controladores. Esse aqui é outro ponto importante aí, que é bem comum e vocês precisam aí conhecer esse conceito. E se for menos de 50%, e se numa aquisição de empresa nós compramos menos que 50%, provavelmente ela vai ser nossa coligada, né? Provavelmente. Que tem outro ponto ainda, que nós temos que ter influência na empresa para ela ser considerada uma empresa coligada. Influência significativa, que é mais de 20% pelo menos aí do capital votante, ou algum outro quesito que nos dê influência significativa. Mas esses 3 quesitos vocês precisam entender, tá? Para a gente poder fazer a contabilização de forma adequada. Quando formos controladores de uma empresa, ou a empresa for nossa subsidiária, né? a gente tiver 100% do capital votante, nós vamos ter que apresentar as demonstrações aí de forma consolidada. E a gente vai fazer isso aqui, né? Na sequência, um exemplo que é bem importante vocês gravarem, muito importante mesmo, tá bom? Lembrando, em relação à aquisição, que quando a empresa não é uma controladora, e sim uma minoritária, ou seja, eu tenho parte do capital votante, mas não sou controlador, se ela não possuir a capacidade de influir de forma direta nas decisões, ela não é coligada, né? Então, se eu compro uma empresa e eu não tenho nem influência significativa, não tenho capacidade de influenciar nas decisões, ela também não é uma coligada, né? Ela só é um investimento que eu fiz. E se eu tiver influência nas decisões, ela é uma empresa coligada, né? Mas a gente diz que acima de 20%, no geral, ela tem influência significativa, conforme o CPC 18, tá bom? Outro ponto importante. Agora isso aqui é relacionado à combinação de negócio, a esse CPC. Então, quando nós adquirimos mais de 50% do capital votante, nós temos aí, né, a intenção de controlá-la. Nós somos os possíveis controladores. A demonstração contábil tem que ser apresentada aí de 2 formas. Tem a demonstração contábil da empresa que controla e tem um balanço consolidado. No balanço consolidado vai ter as informações de todas as empresas que são minhas controladas. Os ativos, os passivos, as receitas e despesas. Então as empresas que eu controlo vão fazer parte do balanço consolidado. Porque elas são minhas empresas. Fazem parte aí do meu capital. Querendo ou não, você comprou ela, você tem todos os direitos e obrigações e você responde aí pelo capital da empresa que você adquiriu, né? Então, sempre que a gente tiver mais de 50%, nós vamos ter que fazer aí o cálculo das demonstrações consolidadas. E como que nós vamos fazer isso? Isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é um dos pontos que mais caem aí quando a gente fala de consolidação. Olha só. Vamos supor que uma empresa com um ativo de R$1.000 e um passivo de 700. E, consequentemente, um PL de 300, né? Se ela tem R$1.000 de bens e direitos, 700 de dívida, sobrou R$300 de patrimônio líquido. Ela adquire uma outra empresa. Então, ela adquiriu uma empresa que tem um ativo de R$200 e um passivo de 50. Consequentemente, um patrimônio líquido, o restante de 150. Agora, eu vou pedir para que a gente calcule o que? O consolidado. O consolidado é basicamente juntar tudo. Juntar todos os bens e direitos dessa empresa, todos os passivos, as dívidas dessa empresa e verificar o quanto que ficou de patrimônio líquido. É uma consolidação aí das informações. Por enquanto a gente vai fazer de forma mais simples, que no geral vai ser cobrado dessa forma. Porém, aí, em próximos vídeos eu vou abordar outros tipos de situações que acontecem aí na consolidação, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Olha só. A nossa empresa, ela tinha um ativo de R$1.000 e ela comprou uma empresa que tem um ativo de quanto? De 200. Então a nossa empresa tem um ativo de 1.000 e comprou uma outra empresa que é nossa controlada com um ativo de 200. Como é nossa controlada, nós temos acima de 50%, nós vamos consolidar. Vai ser uma demonstração contábil só. Eu vou apresentar tanto a minha demonstração contábil como a minha demonstração contábil consolidada. E o passivo? A minha empresa tem
do passivo total R$700. E eu comprei uma empresa que tem um passivo, dívidas, né, pessoal, no geral, de R$50. Então eu vou somar todo o passivo. Resultando aqui, pessoal, nós temos R$750 de passivo e 1.200 de ativo. Se eu tenho 1.200 de ativo e eu tenho isso aqui de dívida, 1.200 aí menos 750, nós vamos ter um patrimônio líquido de R$450. Esse é o valor do nosso PL. Então, pessoal, não tem mistério. Demonstrações consolidadas, vocês vão pegar todos os ativos das empresas que são controladas, vão pegar todos os passivos, aí ativo menos passivo vai ter o novo PL, o PL consolidado, tá bom? Não tem mistério. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui no comentário ou encaminhe sua dúvida aqui para o meu e-mail, beleza? Em vídeos futuros eu vou comentar também outros assuntos mais específicos aí sobre consolidação. O ponto importante é que a empresa tem que ser controlada. Se não for controlada, se for uma coligada, aí nós temos que fazer o quê? Equivalência patrimonial. E se não for nem consolidada, né, pessoal? Aí a gente não faz esse ajuste, tá bom? Além da aquisição, né? Aquisição, então, é quando eu compro uma outra empresa. Nós temos a fusão. Quando a gente fala de fusão, lembrem que é a fusão de um Digimon, a fusão de duas coisas, né, pessoal? A união. Eram duas pessoas diferentes que se formam numa nova, se fundem. Então, pessoal, quando você faz uma fusão, lembrem, né? Junta duas pessoas diferentes e se torna uma nova. Então vai se formar uma terceira pessoa. Isso que vocês precisam gravar quando eu falo de fusão. São duas empresas que se juntam e formam um novo tipo. Formam a XY. Então é uma terceira, tá, pessoal? E esses acionistas que ficaram, que vão ser os proprietários aí da empresa, das empresas originais, conforme o acordo realizado. Lembrando que às vezes pode ter situações a seguinte, ó, que 5 sócios se unem e eles combinam que vai ter o controle da empresa quem tiver mais de 80% do capital votante. Eles podem combinar isso. Então vai ser o proprietário da empresa quem tiver mais de 80%. Então vai ter que juntar uns 3 sócios para ter mais de 80% ou 2%. Então isso pode ser combinado dentro de um acordo, dentro do acordo contratual dos sócios, tá bom? E por fim, nós temos as joint ventures. As joint ventures, pessoal, são aquelas situações específicas em que duas empresas fazem um empreendimento. Elas montam um investimento conjunto. Então eu tenho uma empresa, você tem uma empresa. Nós trabalhamos com construção civil. E a gente resolve criar um empreendimento para fazer um trabalho em conjuntos. Então eu vou fazer um trabalho em conjuntos de recapeamento de toda a BR-X do nosso estado. Então nós montamos uma empresa, um empreendimento juntos, em que nós temos, conforme o contrato, a participação de parte dessa empresa. E aí nós contabilizamos aí pelo método de equivalência patrimonial. Isso aqui a gente vai conversar no futuro, tá bom? Ele não cai muito, tá? Que ele é bem mais específico. E quando eu falar de equivalência patrimonial, é que eu vou comentar sobre como contabilizar e calcular a joint venture, tá bom? E só para comentar o conceito, tá? Ele não é peça-chave aqui, mas vocês precisam entender o que é coligada. Coligada é quando nós temos menos de 50% da empresa e temos influência significativa. Nós temos influência significativa, tá, pessoal? E a gente costuma dizer que, olha só, se a empresa, o investidor, tem 20% ou mais do poder de voto, presume-se que ela tem influência significativa. Então, não é sempre, não, tem 20% e tem influência significativa coligada. Se a questão disser que ela não tem influência significativa, ela não é coligada. Ela só é uma participação, eu só tenho ações dela. É que nem assim, qualquer um pode comprar ações de uma empresa da Bolsa de Valores. Mas você não tem
influência significativa nessa empresa, né? Você não é uma coligada sua, você só é investidor dela. Então, se você tem menos que 20%, você é um investidor. Você não tem influência significativa nessa empresa. Se você tivesse mais que 20%, você teria que fazer a contabilização pelo método de equivalência patrimonial, tá bom? Esse é um ponto importante. E por que eu comento isso? Porque algumas questões, elas trazem esse fluxograma aqui, para tentar testar vocês sobre o conhecimento sobre coligados controlados que vocês têm. Olha só, a empresa C, ela tem 10% da empresa D. Então ela investiu e ela comprou 10% dessa empresa. Então ela recebe dividendos, recebe parte do lucro. A empresa D, ela é o que da C? Ela é uma coligada, ela é controlada pela empresa C? Não, ela não é controlada. Por quê? A empresa C não tem mais de 50%. Quem controla a empresa D é a empresa B. A empresa B controla a empresa D, que tem mais de 50%. Ela só é um investimento da empresa C, que é registrado pelo método cuja aquisição, pelo valor pago, e não tem equivalência patrimonial. Já a empresa E, olha só, a empresa C, ela tem 40% da empresa E, certo? Ela tem 40% da empresa E. Então, nós podemos dizer aí que ela é uma coligada, né? Ela não tem o controle dessa empresa, mas ela é um investimento que nós classificamos como uma coligada. É um investimento que ele é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Agora reparem, a empresa A, ela tem 70% da empresa C. Então a empresa C é controlada pela A. E a C controla a empresa F, tá? E a C controla a empresa F. Aqui eu posso dizer, pessoal, que a empresa A controla a empresa F. É controladora da empresa F, tá bom? Porque as duas, ela controla a C, que controla a F. Então a A, ela também controla a empresa F. E a A controla a empresa C, tem mais de 50%. E ela tem a E como coligada dela, tá bom, pessoal? Então gravem esses percentuais, gravem essa tabelinha de 50% passou a controladora, menor vai ser coligada e tem que ter mais de 20% para ser considerada uma empresa coligada. Se não, se tiver um percentual menor, eu não tenho influência significativa, ela só é um investimento meu. Como qualquer um de vocês pode comprar uma empresa da bolsa, né? E vocês têm ela registrado lá pelo valor que você pagou. Você não tem uma influência significativa por essa empresa, tá bom? Então grave esse conceito que vai ser bem importante aí para as avaliações. No futuro eu farei outros vídeos detalhando mais essa questão da consolidação e também do método de equivalência patrimonial. Uma boa prova a todos e até a próxima!